Boa. Mano, faz muito tempo que eu não gravo. E eu tô, tipo, louco. Mas. Enfim, eu não sei qual vai ser a ordem que eu vou postar. Então, tem muitas coisas que eu quero falar. Não exatamente eu vou falar de todas elas. Mas. Enfim, agora são 11h35. Eu tava falando com vocês agora há pouco, então meio que vocês sabem o horário que é. É... Enfim, eu acabei de voltar de viagem, né? Não foi tipo, nossa, que viagem. Ficou tipo vários dias fora. Mas eu fiquei alguns dias. E eu nunca tinha viajado assim a trabalho. É, e depois dessa viagem, assim, eu fiquei pensando sobre muitas coisas. Porque, tipo, eu conheci gente nova. E foi esquisito. Porque eu pude ser uma versão minha que é diferente das que normalmente eu sou, né? Então, normalmente eu sou, tipo, super. Falo pra caramba e tal. E dessa vez não foi assim. Inclusive, tem uma coisa estranha. As pessoas meio que acharam que eu era hétero. E isso foi estranho. Mas eu achei legal. Tipo, eu consegui desenvolver uma habilidade oratória nova. Então eu consegui falar várias coisas em vários momentos assim que eu não conseguiria falar normalmente, eu acho. Enfim, foi legal. Foi bem interessante. Mas o principal foi. Eu sempre quis muito ir pra Unicamp, né? Que é em Campinas e tal. Só que eu não conhecia essa cidade especificamente. E aí isso era um bagulho. Na verdade, porque era muito estranho ir pra uma cidade que você não conhece. Eu tava em Campinas. Eu conhecendo pessoas que estudam lá na Unicamp, né? E aí foi bem legal, porque eu fui pra vários lugares. E aí eu consegui conhecer um pouco mais da cidade, o que me empolgou bastante de ir pra lá. Então, tô pensando em ir, de verdade. Tipo, eu tinha esse sonho, mas aí quando eu não fiz a prova no ano passado, meio que. E agora meio que voltou e eu tô, tipo, mais empolgado pra poder fazer. Eu tenho muitas bichas de linguagem. Inclusive, isso é uma coisa que me pegou. Eu acabei de perceber porque eu falei meio e tipo duas vezes na mesma frase. Vou tentar a partir de agora falar sem usar os vícios de linguagem. Talvez eu consiga, talvez não. Mas vamos ver. Boa. É... E eu tava lá, eu conheci vários lugares diferentes, conheci esse pessoal. E meio que o sonho reacendeu, assim. O que é uma coisa difícil. Porque eu acho que às vezes, quando um sonho morre, é difícil dele voltar, sabe? E aconteceu. E eu percebi que eu sou uma pessoa com poucos sonhos. Tipo, ó, tipo, de novo, basta. Eu tenho vários pensamentos, várias vontades, assim. Mas nada que eu coloque como realmente nossa, um sonho, eu preciso muito disso e tal. É... E é uma questão, porque eu acho que é importante sonhar. O sonho faz a gente fazer coisas, né? Mas eu tô sempre sendo pego desprevenido, velho. Eu tô sempre em um lugar
não necessariamente eu esperava estar nesse lugar. É meio complexo. Então, não sei. Quando eu era pequeno, eu tinha vários sonhos. Eu queria muito ser, tipo, um cientista muito. E na prática eu não consegui, né? Tipo, eu não sou um cientista hoje, apesar de ter feito técnico em química. E gostar e tal. Mas não me tornei essa pessoa. E talvez eu não seja mesmo, mas se eu fosse, eu estaria realizando um sonho de um Gabriel jovem. Mas enfim. Aí tem mais algumas coisas que eu queria colocar também, eu acho que vão em relação a isso, assim. É, eu acho que muitas vezes a gente tem sonhos e a gente põe algumas coisas à frente desses sonhos, né? E eu acho que a mais complexa dessas coisas é o medo mesmo, né? E é uma relação profunda que a gente tem com o medo, porque hoje é muito fácil sentir medo das coisas. Porque outras pessoas sentem e você consegue conversar com essas pessoas. Então meio que o medo pega, né? Contagia. Mas ao mesmo tempo é muito fácil perder o medo das coisas. Tipo, tem gente desmentindo várias coisas em vários momentos. Mas mesmo assim a gente ainda fica preso ao medo, à insegurança e tal. E é algo, mano, pra mim é bem complexo essa fita do medo, porque, tipo, não faz sentido sentir medo. Mas ao mesmo tempo faz muito sentido. Porque quando você sente medo, você fica, sabe, preparado para poder enfrentar as coisas que vão vir. Mas, às vezes você não faz nada, você fica paralisado porque você tá com medo. Eu acho que eu já falei isso no último vídeo que eu gravei. Então, às vezes eu tô só repetindo o mesmo assunto, desculpa. Vou melhorar. Eu tava com muito medo de viajar. Tipo, eu fui chamado muito em cima da hora. Fui chamado no dia que eu tinha que viajar. Tipo, algumas horas antes. E eu fiquei com muito medo. Mas eu fui. Meio que tipo, ah, tô fazendo nada. Vou. E fui. E lá eu fui perdendo medo. E fui gostando. E aí eu fiquei com medo de voltar. Tipo, eu não queria voltar. Porque eu ia sentir saudade. Boa. Eu não falei de saudade ainda, né? O Raul tava falando disso no vídeo que a gente assistiu. E eu tava colocando isso também. É, numa ligação que a gente fez esses dias, todo mundo. Que eu perguntei em qual momento da ETEC que a gente voltaria, né? E eu falei um momento mó aleatório e tal. Mas eu acho que o que o Raul falou foi uma coisa que me pegou muito. Porque ele falou, eu voltaria pra um dia qualquer da gente na escada. E é complexo porque não tinham dias qualquer da gente na escada. Eram sempre coisas muito diferentes. E tinha dias que a gente só ficava sentado. Mas essas coisas eram diferentes. Eu lembro no primeiro ano, acho que era no primeiro ano, ou talvez no segundo, que a gente fez um dia assim que a gente não podia rir. A gente tinha que falar várias coisas assim, a gente fazia tipo um campeonato de trocadilho. Bora Hillary. É, porque o Trump ganhou da Hillary Clinton. Ah, porque ele trampa, né? Eu lembro disso. E foi um dia muito legal. E talvez eu voltaria pra esse dia específico, porque eu ri muito nesse dia. E aí eu, pensando nisso, assim, tipo, nos dias que a gente voltaria, que a gente gostaria de viver de novo, eu fico pensando, tipo, pô, como que eu sei que o momento que eu tô vivendo agora é um momento que eu tenho que viver de verdade? Porque daqui a 5 anos eu vou sentir falta desse momento. Então, tipo, vai. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e eu acho muito chato, ou eu tô tipo, é só mais uma coisa. Mas aí depois, daqui 2 meses, eu vou falar, nossa, eu queria ter vivido mais aquele dia.
Aí, tipo, eu fico pensando, será que a gente tem que viver mais todos os momentos? Porque se for assim, a gente vai ficar muito cansado, né? Mas a gente viver menos, porque a gente vai ficar cansado, a gente vai sentir saudade com mais facilidade, né? Eu acho que o principal bagulho, então, é, tipo, viver o suficiente pra não ficar arrependido. Porque se você se arrepende depois de não ter vivido o suficiente, meio que perde o sentido da coisa, né? Enfim, acho que tem muito disso. Não sei também mais o que falar. E eu acho que não tô gostando dessa configuração. Eu tô me vendo muito e eu não gosto de me ver muito. Eu vou pausar e vou mudar de lugar.